Bom, essa é a unidade 3 e a gente vai falar de atendimento, na importância e nos detalhes que fazem toda a diferença no seu atendimento, né? Buscando a excelência sempre, tá legal? Bom, a primeira coisa extremamente interessante de a gente saber é que quanto maior for a expectativa do seu convidado, maior é o risco de ele ficar frustrado. Então você trabalha numa grande empresa, né? Em um buffet que tem nome, que é reconhecido e que faz grandes eventos. Portanto, o cliente, quando ele contrata um serviço da Rojo Gastronomia, ele já espera encontrar um serviço impecável. Então, se você fizer tudo certo, você não fez mais do que a sua obrigação. A gente tem que fazer algo a mais, a gente tem que procurar encantar o cliente e surpreender e sempre superar as expectativas do cliente. Isso mesmo, pode parecer que eu estou exagerando, mas não é assim não. Hoje, o nosso cliente, o nosso convidado, ele está cada vez mais exigente. Então não basta a gente simplesmente seguir as regras e fazer o que é para ser feito. A gente tem que fazer o que é para ser feito e tentar surpreender o cliente. É claro que para isso você não precisa ficar fazendo mágicas ou ficar se intrometendo na conversa dele. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então vamos ver algumas regrinhas importantes, né, sobre isso. Bom, uma coisa que eu gosto muito de tratar é o momento verdade. O que é o momento verdade? É aquele momento que você vai ter de contato mesmo com o seu convidado, com o seu cliente. Naquele momento em que ele entra no salão de festas, né? Na hora que ele entra naquele ambiente maravilhoso, ele não está vendo o cozinheiro, ele não está vendo a comida ainda, ele está vendo simplesmente aquele cenário, aquele ambiente bem decorado, bem bonito, bem apresentável, e os profissionais enfileirados, cada um na sua posição, mostrando, né, recepcionando com os olhos, né, dando uma boas-vindas para esse cliente, para esse convidado, visualmente. Muitas vezes você nem chegou a falar para ele ainda boa noite, mas só de olhar você transmite uma energia positiva. Você mostra que você ficou feliz com a presença desse convidado lá nesse ambiente, tá? Isso faz toda a diferença, tá? Então, assim, cada um da equipe, cada garçom tem o poder de expulsar ou fidelizar esse cliente, tá? Pensa sempre assim. Então você representa muito a empresa naquele momento que você estiver atendendo. O momento verdade é aquele momento que você vai ter de contato. E tem 3 tipos de momento verdade. Existe um momento verdade encantado, tá? Ou mágico, que eu costumo dizer. Existe um momento verdade desencantado ou trágico. E existe um momento verdade apático ou normal. Então, o que é um momento verdade? Encantado ou mágico? Olha só que legal. O cliente ele recebe um atendimento excepcional e ele lembra de você quando ele procura qualidade. Ele está disposto a pagar mais para obter um serviço de excelência. Tá? Quantas vezes você já não foi em algum restaurante e você faz questão de procurar aquele garçom que te atendeu da outra vez, né? Isso é impactante, né? Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Isso pode acontecer num supermercado, onde você vai preferir ser atendido por aquele caixa especificamente. Isso vai acontecer num casamento, onde você vai dar uma atenção tão especial para o seu convidado que ele quer te procurar para ele pedir alguma coisa, para ele perguntar alguma coisa. É claro que você não tem que fazer coisas para despadronizar o serviço. Não, a gente tem que ter um padrão no atendimento, mas você tem que personalizar o serviço. Recepcione o cliente, né? Diga o seu nome para ele, dê boas-vindas, mostre que você está disposto a atendê-lo, né? E ele vai perceber que você está afim de atender, isso você vai encantar logo de cara. Então, esse é o momento verdade encantado ou mágico, né? Você trata ele com cortesia, com educação, com empolgação, tá? Então, existem várias formas de chegar para o cliente e falar bom dia ou boa noite. Eu posso simplesmente chegar para ele e falar assim, boa noite, sejam bem-vindos. Ou eu posso falar assim, boa noite, sejam muito bem-vindos,
por favor, né, leva até a mesa, né? Olha, temos um lugar maravilhoso aqui, tem um lugar próximo do jardim de inverno aqui, acho que fica bastante confortável para o senhor. Oh, muito obrigado, né? Então mostra preocupação em atendê-lo, tá? Agora, existe um momento verdade também, que é um momento verdade trágico, né? Ou um momento verdade desencantado, que é o que a gente diz. O que é um momento verdade desencantado? É aquele que o cliente também lembra de você. Só que ele lembra de você com ódio, com raiva, né? Com bastante irritação mesmo. Fala, putz, esse garçom aí que vai me atender, nossa, esse aí é demorado pra caramba, né? Nossa, esse daí não entende nada que eu falo. Nossa, esse daí tá com uma postura horrível, né? Então, é isso que a gente não pode fazer nunca. Então, fuja desse momento verdade. Esse tipo de atendimento não pode existir, tá certo? Agora, existe o outro momento verdade, que é o momento verdade apático. Quer dizer, o cliente não lembra que você existe. Então, não ocorreu nenhum problema, mas você simplesmente perdeu a oportunidade de encantar o cliente, de mostrar para ele que ele é muito especial. E hoje em dia, nesse mercado tão competitivo que a gente tem, né, um dos grandes diferenciais, além da gastronomia, do ambiente, é claro, é o atendimento. Isso faz grande diferença, né? É mostrar preocupação em atender o cliente, mostrar empolgação em atender esse convidado, tá certo? Então, resumindo, 3 tipos de momento verdade: encantado, trágico ou apático. Então, o que mais acontece normalmente é o apático, é aquele normal. A gente vai procurar a partir de agora sempre fazer um atendimento encantador, né? Tem várias situações que podem acontecer que você pode promover um atendimento encantador, né? Um atendimento mágico, né? Procurar uma cadeira para uma senhora de idade, né? Tirar um objeto perigoso, uma faca pontiaguda, um copo que pode quebrar próximo de uma criança, o ar-condicionado bem em cima de um bebezinho, você se preocupar com isso. Mostre preocupação, conheça os produtos muito bem que você serve, que você oferece, né? E isso certamente vai fazer grande diferença no seu atendimento. Como é que a gente mede então essa satisfação do cliente? A percepção que ele teve diante da expectativa que ele tinha, né? Então, se a expectativa que ele tinha era muito grande e a percepção que ele teve foi menor, ele sai de lá desencantado. Agora, se a expectativa dele já era alta e a percepção que ele teve foi muito boa, foi alta também, ele sai de lá encantado. Então veja, se o cliente está se preparando para ir numa festa, onde ele sabe que tem um buffet legal, que preparou uma comida especial, tudo de primeira, o que ele espera? O que ele imagina? Um atendimento realmente muito bom. Então, se você dá um atendimento muito bom, é o mínimo que você está fazendo. Você está trabalhando numa empresa muito boa, né? Então, o que você tem que fazer? Além de fazer algo muito bom, fazer algo melhor ainda, né? É encantar, impressionar, se diferenciar, se destacar dos demais, tá bom? Então se prepare, se organize para ter esse diferencial. Só pelo fato de você estar fazendo um curso, né, já é um diferencial para você. Não tenha dúvida disso. Para encantar um cliente, é importante seguir algumas regras. A primeira regra é não desencantar. Então não adianta você querer fazer um atendimento fantástico, um atendimento muito especial, se você insiste em cometer erros primários. Já pensou eu querer fazer algo muito especial, sendo que a comida é ruim, a comida está demorando, ou eu não estou vestindo uma roupa limpa o suficiente, a mesa está desarrumada? Não, né? Então, primeiro, não desencante. Depois, satisfaça. Ou seja, cumpra o que você prometeu. Se você disse que vai demorar em torno de 5 a 10 minutos, traga em 5 e 10 minutos, tá? E aí sim, somente depois disso, que aí você pode encantar o cliente. Você pode fazer coisas para surpreender ele, né? Então, se você acha que vai demorar em torno de 10 minutos, fala que vai demorar 15 a 20. Se você trouxer em 5 a 10, você vai estar encantando o seu cliente.
Você vai estar surpreendendo o seu cliente. Outra coisa bem legal de a gente saber é sobre a comunicação, tá? O que é a comunicação, os tipos de comunicação que existem. Primeiro, o que é a comunicação, né? Olha só, do latim significa ação de participar. Isso mesmo, é um processo que envolve troca de informações entre duas ou mais pessoas. Existem duas formas básicas de comunicação: a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal é aquela que a gente faz usando as palavras. Isso mesmo, falando, né, dialogando. Agora, a não verbal são aquelas informações que são transmitidas através do nosso corpo. E o nosso corpo fala. Tá? Existe até um livro chamado Corpo Fala. Então, a forma como você gesticula, a forma como você posiciona os seus braços, a forma como você olha, a forma como você mexe a sua cabeça, você põe a mão assim, você faz um cantinho de boca, assim, um gesto um pouco diferente, você transmite alguns sinais, né, para o seu convidado, tá? Que pode ser muitas vezes negativo. E olha que interessante, a comunicação não verbal ela é mais importante, ela representa muito mais do que a verbal. Foi feita uma pesquisa que mostrou que 93% diz respeito ao gesto e ao tom de voz, a entonação da voz que você faz. Então, o mais importante do que dizer é como você vai dizer. Isso é um peso muito grande. Então, a forma como você olha, a forma como você fala, como você pronuncia os elementos, né? Como você descreve um prato. Eu posso muito bem falar, olha, é hambúrguer com queijo, tomate e alface. Ou eu posso falar assim, olha, ele vem num pão macio, são 150 gramas de carne suculenta, com bastante queijo derretido, fatias de tomate e folhas de alface americana crocante. Oh, deu um outro, né? Olha, senhora, é uma taça de frutas frescas, ele vem com um creme batido e um crocante de castanha, sei lá, tô inventando aqui uma sobremesa, mas o mais importante é você dizer, né, despertar o interesse na pessoa, né? Olha, esse coquetel ele é feito com pisco, que é um destilado de bagaço de uva peruano, e ele leva um pouco de suco de limão e um pouquinho de açúcar. Trata-se de um coquetel que tem uma acidez e uma doçura bem equilibrada. É um excelente estimulante do apetite, senhor. Oh, vou querer. Diferente do que eu chegar para o cliente e falar assim, é pisco com limão e açúcar. Será que é bom isso? É bom? Aí o garçom repete, é bom? Será que é bom mesmo? Então, mais importante do que eu dizer que é bom ou ruim é dizer as características do produto. É explicar como é que é a composição daquele prato ou daquela bebida. Tá? Como é que esse vinho é bom? Olha, senhor, esse daqui é um Chardonnay, tá? É um vinho espumante de uva Chardonnay. Ele é brut, ou seja, ele é seco, porém ele é bem equilibrado. Ele tem um aroma bastante frutado, tem uma acidez equilibrada, uma efervescência, e ele é bastante aveludado. Ele combina com pratos mais gordurosos, picantes, porque ele dá uma refrescada na boca. O senhor aceita provar uma tacinha? Ah, eu quero então. Né? É diferente do que eu falar, um espumante branco, é com a uva Chardonnay. Não sei nem pronunciar muitas vezes o nome da uva direito. Quem dirá saber as características do vinho. Então, procure saber o que você está servindo. Tá? O bom profissional é a soma de vários detalhes. Veja só, ser garçom não é simplesmente conhecer os produtos ou carregar uma bandeja. É conhecer produtos, carregar uma bandeja, conhecer o seu cliente, saber transmitir as informações para esse cliente, mostrar preocupação em atendê-lo, né? Então, vamos continuar aqui falando um pouco da comunicação e o quanto é importante isso. Bem, o garçom ele tem que desenvolver habilidades de emissor e de receptor. O que é o emissor? O emissor é quem envia a mensagem, é quem está falando, é quem está comunicando naquele momento. E o receptor é aquele que recebe a mensagem, é aquele que capta a informação.
Então, um bom profissional tem que se preparar, né, para desenvolver a capacidade tanto de emissor quanto de receptor. Eu tenho que saber transmitir uma mensagem para o meu convidado e também tenho que interpretar as informações que ele passa para mim, quer seja corporal ou verbal. Agora a gente já sabe que existe a comunicação verbal e não verbal, mas só de olhar para o cliente eu já consigo imaginar se ele está irritado, se ele está estressado, se ele está confuso, se ele está preocupado, né? Aquele cliente que está assim olhando, ou aquele que está olhando para o prato assim, né? Ou aquele que está olhando para as mesas. Então você consegue imaginar mais ou menos o que ele precisa, tá? Então procure desenvolver esse lado. Então, a comunicação não verbal a gente já viu que conta bastante, não é verdade? Então conta muito ponto. A forma como eu explico para o cliente, como eu falo com ele, né? E ela é constituída por mensagens corporais diversas, que a gente pode dividir aqui para a gente estudar um pouco melhor, para a gente pôr em prática isso, tá? Então vamos lá. A comunicação verbal, ela pode ser compreendida entre as condutas corporais, o visual, que é a forma como você olha, as expressões faciais, o tátil, né, que é como você manipula os utensílios, como você gesticula, né, e os sinais vocais também. Com relação às condutas corporais, olha que interessante, são os movimentos que a gente faz com o nosso corpo, com a cabeça, com as extremidades, com os braços, né? Então deve projetar sempre o quê? Empolgação. Então sempre o corpo ereto. Se eu fico com o corpo meio assim, caído, dá a impressão que eu não estou muito afim de trabalhar, de atender. Ou se eu fico encostando na parede, nós já falamos disso naquele primeiro vídeo, né? De apresentação pessoal, de postura, o quanto isso impacta. Quando você vê um profissional assim, né, ó, com o corpo ereto, pronto para atender, é diferente do que você encontrar um profissional debruçado em cima de uma mesa ou com o pé na parede. Então isso significa bastante. Então deve projetar interesse em atender, entusiasmo, empolgação e segurança. Quando você não conhece muito bem um produto, você fica lá meio cabisbaixo, você tem que transmitir segurança para o seu convidado, para o seu cliente. Comunicação visual é a forma como você olha para as pessoas. Movimento feito com os olhos, né? Olha o jeito que esse cidadão está olhando aqui, esse de óculos aqui, né? De um jeito meio assim, meio bravo, meio irritado. Às vezes você olha um pouco para cima, olha para baixo, dependendo da forma como você olha, você transmite alguns sinais, né? Você mostra atenção, quando você regala um pouco os olhos, você mostra mais atenção, mais preocupação. Então tome cuidado da forma como você olha, que o seu olhar vai dizer bastante. Principalmente agora, nesse momento que a gente vai estar usando máscaras. Então imagina você dando um sorriso, né, ó, ou fazendo assim com a sobrancelha, ou levantando a sobrancelha assim, né? Como que eu vou estar olhando para o cliente? O que eu vou estar transmitindo para ele? Expressões faciais são os gestos feitos com o rosto. Muitas vezes você fala uma coisa, mas o seu rosto diz outra. Pode deixar que eu vou trazer um outro para o senhor. Sabe, aquela expressão de que vai trazer um outro, mas não gostou muito de trocar, não, aquele produto. Então não pode fazer isso. A expressão facial tem que transmitir alegria. Isso, não estou querendo que vocês riam o tempo todo, né? Não é para ficar dando risada à toa. Não, isso não. Mas é mostrar sempre um ar de tranquilidade, de serenidade, de cortesia, de atenção, de empolgação em atender as pessoas. Tem lugar que você vai, o cara tá com aquela expressão meia murcha, ou debochada, ou preguiçosa. Tome cuidado com a sua postura. Se olhe no espelho. Como é que está a sua expressão facial? Treine um pouquinho isso é bacana. Afinal de contas, vai ajudar bastante você no atendimento aos clientes. Comunicação tátil. Isso mesmo, a forma como eu vou manusear os utensílios, como que eu vou andar, como que eu vou tocar num copo, num talher, num prato. Então isso transmite também segurança, isso pode ou não transmitir segurança, pode ou não transmitir serenidade. Imagina um garçom rodando uma bandeja no dedo, eu costumo dizer que isso é rasgueiragem, tá? Aquele garçom que fica rodando a bandeja no dedo igual um pandeiro. Você está trabalhando num bar,
descontraído, onde tem aquele bartender que faz os flares, malabarismo com as garrafas, aí é outra coisa. Agora, se eu estou trabalhando numa festa de casamento, num evento social, corporativo, qualquer que seja, tem que transmitir uma seriedade. Simpatia, cortesia no olhar, mas sempre seriedade, evitar brincadeira. Bandeja, sempre andar nessa altura, evitar colocar a bandeja debaixo do braço, ficar põendo debaixo do braço ou ficar rodando, ou andando com a bandeja balançando. Né? Isso demonstra muito relaxo. Eu costumo dizer que é relaxo ou descuido. Pegar os copos por cima, a gente já viu que isso está errado, mas demonstra o quê? Total falta de cuidado. Se eu vou num ambiente, num restaurante, ou num salão de festas, eu vejo todo mundo bem alinhado, de repente o garçom vai e mete o dedão em cima dos copos desse jeito, já quebrou o clima para mim. Eu falo, nossa, que situação, né? Que relaxo é esse? Então você tem que transmitir confiança, serenidade e habilidade também ao manusear os seus utensílios, seus instrumentos de trabalho. E outra coisa bastante importante são os sinais vocais, que é a forma como você fala, o tom de voz, se você vai pausar um pouco mais para o cliente entender, fala mais pausadamente, não fala tão rápido. Às vezes você vai fazer uma explicação para a pessoa e você fala rápido demais, ou fala muito baixo, ela não entende. Ou fala alto demais também, não pode, então tem que ter um tom de voz adequado. Então procure treinar isso. Então o cliente pergunta para você, o que que tem nesse molho, senhor? Esse é um molho feito assim, 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 vai isso, isso e aquilo. Ah, legal. Então fale olhando no olho da pessoa. Sempre olhe para a pessoa quando você estiver falando e procure respeitar as sílabas direitinho, né? As pausas da frase direitinho, para não falar de uma forma muito corrida. Outros fatores que influenciam bastante na nossa comunicação, quando você está oferecendo e quando você está atuando aí como um profissional no atendimento, a pronúncia correta dos alimentos e das bebidas. Então devemos saber pronunciar corretamente todos os itens, devemos conhecer muito bem os ingredientes de todos os pratos, ou pelo menos os ingredientes principais. A gente já falou disso, mas não tenha vergonha nenhuma de perguntar para o chefe ou perguntar para o seu supervisor, né, o que é aquilo, para ele repetir aquilo para você. Tenha um bloquinho de anotações para você anotar aquilo. Anote como que se pronuncia. Muitas vezes se escreve de um jeito e se pronuncia de outro. Anota isso, não tenha problema nenhum. Não tenha vergonha de perguntar. Tá? Método de cocção. Então saiba qual que é o método de cocção. O grelhado, assado, salteado, frito. Né? Então procure conhecer um pouco também sobre isso. Garçom não é só carregar bandeja, tem que conhecer um pouco de gastronomia, tem que conhecer um pouco de bar, tem que conhecer um pouco de vendas, tem que conhecer um pouco de psicologia. Então, essa é a diferença de um garçom de verdade e de um carregador de bandeja. O que você quer ser? Um carregador de bandeja ou um profissional de verdade? A apresentação visual dos alimentos, das bebidas, procure conhecer como aquilo vem. Um garçom num restaurante, ele tem que explicar para o cliente como é que vem aquele prato. No caso de um garçom de buffet, ele já vem com o alimento pronto ali. Muitas vezes ele já traz aquilo pronto, aquele canapé, e explica para a pessoa. Na hora que você explicar, procure afastar um pouco o seu rosto. Mesmo você estando de máscara, procure afastar um pouco o rosto. Nunca fale em cima direto do alimento. Isso é uma dica legal também. E as características do produto. Mais importante de saber se é bom ou se é ruim, na verdade, muitas pessoas perguntam isso pra gente, não é? É bom? Isso é gostoso? É claro que o chefe não faria nada, não colocaria nada que fosse ruim. Esse negócio de ruim ou bom depende muito do gosto pessoal. Tudo que está sendo oferecido é muito bom, mas cada um tem a sua característica. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra. Né? Então, quando alguém te pergunta alguma coisa a respeito de um prato, de alguma bebida, procure descrever as características daquele produto. É bom esse prato? Olha, senhor, ele é um filé, ele vem grelhado. Olha, senhor, esse camarão, ele vem salteado com alho, ele acompanha um molho de vinho branco. Então você tem que saber como é que vem. Olha, ele é levemente picante.
O molho é um molho assim, assim, assim. Explica para a pessoa quais são as características de tudo para que ele não tenha nenhuma dúvida. Outra coisa que pode enriquecer muito o seu trabalho e valorizar muito os pratos e as bebidas é evitar o diminutivo. Isso realmente é terrível. Então, ao invés de você dizer, aceita mais uma cervejinha, senhor, diz para ele, aceita mais uma cerveja? Mais uma cerveja, senhor? Fica mais profissional. Cerveja ou cervejinha? Igual quando você vai num restaurante e a pessoa fala, me vê um cafezinho. Ou o senhor aceita um cafezinho? Dá a impressão que vem o café naquele copinho de plástico desse tamanho, que é cortesia. Aceita um café? Não é cafezinho, aceita um café? Estava bom esse peixinho? Não. O filé de salmão estava do seu agrado, senhor? Fica uma frase de mais efeito. E por falar nisso, a gente não deve perguntar para nenhum convidado se tá bom ou se não tá bom. Isso a gente costuma dizer que demonstra insegurança, quando você fica perguntando se tá bom ou se tá ruim. A não ser que seja uma situação bem específica, onde o cliente te perguntou, te pediu uma sugestão, você deu uma sugestão para ele estava um pouco na dúvida, ou talvez até que você tenha percebido que ele não comeu tudo do prato. Né? Será que ele não comeu tudo? Será que não poderia ter oferecido outra opção para ele? De repente tinha duas opções, eu que ofereci uma e ele não comeu tudo. Com licença, senhor, o filé de peixe estava do seu agrado. De repente a pessoa acha que não estava bom, ela fala para você, você pode trazer um outro prato para ela, sem problema nenhum. Isso, na verdade, é o papel do maître, tá? O maître que é o supervisor, né? O maestro que tem que estar sempre atento em todo o serviço. Mas se o maître não estiver por perto, o garçom pode tomar essa iniciativa. E evitar no negativo também, frases com a palavra não. Então, ao invés de falar que não tem, você fala que está em falta, fica mais bonito, sabe? Então, eu vou num restaurante, por exemplo, aí o garçom, eu falo, me vê um suco de acerola. Acerola não tem, senhor. Às vezes o cara ainda fala de um jeito mais carregado. Ele fala assim, infelizmente nós não temos, senhor. Nossa. Se ele fosse um cara inteligente, o que ele falaria para mim? Olha, senhor, o de acerola está em falta exclusivamente hoje, mas eu tenho, abacaxi, morango, melancia, laranja com gengibre, não, abacaxi com hortelã. Opa! Então ele disse que não tem aquele de uma forma diferente. Ele disse, esse está em falta, mas eu tenho esse, esse e esse. Então você pode usar essa técnica, esse artifício, para comunicar ao seu convidado. Fica muito melhor do que você chegar para o seu convidado simplesmente e falar para ele assim, olha, esse não tem mais. Sem muitas vezes mostrar preocupação em verificar na cozinha se tem ainda mais ou não. Você pode dizer, olha, só um momento que eu vou verificar na cozinha. Mas se caso tiver acabado, eu posso trazer uma outra porçãozinha para o senhor? Ou uma outra porção para o senhor? Lembra que a gente falou que diminutivo tem que ser evitado? Pode ser uma outra porção, se caso tiver acabado essa? Ah, pode. Pois não. Então você já encantou o cliente. Aquele está em falta, aquele não temos mais, pode até falar não temos, né? Mas a forma como você fala, não temos mais, só que eu trouxe um outro aqui para o senhor. Então faz toda a diferença a forma como você coloca as palavras. E não fazer perguntas genéricas, também é uma coisa bem importante. Bem legal. O que o senhor quer beber? Vai falar, o que você tem? Então ao invés de você falar o que o senhor gostaria de beber, que é uma frase totalmente sem efeito. Quer seja num restaurante, quer seja numa festa de casamento, num aniversário. O senhor quer beber alguma coisa? De repente a pessoa fala, eu quero tomar um conhaque. A conhaque não tem, senhor. Então para que você perguntou o que eu quero beber? Então, já chega para o cliente, para o seu convidado, oferecendo algumas opções. Com licença, senhor, olha, nós temos uísque, cerveja, vinho branco. O senhor tem alguma preferência? Eu vou querer vinho. Ou então já traz o produto para a pessoa e já entrega para ela. Com licença, aceita um espumante, senhor? Espumante, você tem mais alguma coisa? Também tenho uísque e tenho vinho tinto. Sei lá, cada evento, cada situação tem uma coisa que vai ser oferecida, né? Tem um cardápio a ser oferecido. Então procura não fazer perguntas genéricas. O senhor gostaria de experimentar o coquetel da casa? Ou aceita um espumante? Fica uma frase mais bonita. O senhor já escolheu? Não fica tão legal você falar o senhor já escolheu. Fica muito mais interessante eu dizer o seguinte,
Olha, como sugestão do chefe, nós temos duas ótimas opções. Nós temos a opção A ou a opção B. Muitas vezes você vai fazer um evento, um jantar empratado, onde tem duas opções e você precisa saber qual que é a opção daquele cliente e anotar isso para passar para o chefe, né? Então pergunte ao seu convidado: com licença, senhor, como sugestão de prato principal, nós temos duas opções. Nós temos um filé de peixe tal, 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 ou, se o senhor preferir, nós temos um filé grelhado com molho tal, tal, tal. Ah, tá, eu vou preferir esse. Dependendo da entonação de voz, da forma como você fala, você pode até induzir o cliente a escolher entre um ou outro prato. Eu já fiz eventos que estava acabando muitas vezes a segunda opção e o chefe disse para mim assim: ô Gerson, maneira nesse, tenta vender mais o outro, tal, porque foi deixa comigo. Então a gente chegava para o convidado e falava para ele: com licença, senhor, olha, senhor, como sugestão nós temos um filé nananã, ou se o senhor preferir, nós temos uma posta de salmão, ela vem com molho tal, 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 tal. Então você fala com mais ênfase e deixa para falar por último aquilo que você quer vender, né? Isso certamente vai induzir o cliente a pedir esse que você falou por último. Isso faz toda a diferença, tá bom? Alguns cuidados: ser atencioso, mas sem se tornar inconveniente. Muitas vezes você quer ajudar, você quer... Bom, Gerson falou pra gente que tem que ser muito prestativo, tem que dar cortesia, tem que dar atenção, tem que surpreender o cliente. De repente você fica tanto em cima dele que você acaba incomodando. Então tenha muito bom senso de fazer tudo o que eu falei, mas sem atrapalhar, sem incomodar o seu cliente. O bom profissional ele tem a capacidade de perceber, né, se o cliente quer ou não a presença dele aí na mesa. Tem cliente que gosta de olhar o cardápio, esperar, ele gosta de ler à vontade. Tem cliente que é completamente indeciso, ele precisa de uma sugestão, ele precisa de uma orientação. Então perceba isso no momento em que você recebe o seu cliente logo na entrada. Explicar de forma natural os produtos, não somente repetir as receitas de forma mecânica. Olha, é um filé grelhado, nananana. Não. Fale com empolgação, usando a entonação da voz, olhando no olho do cliente, tá? Procure falar com vontade, com entusiasmo. Isso vai fazer toda a diferença. Ajudar o cliente que tem dúvida, respeitar o cliente mais humilde, muitas vezes uma coisa tão óbvia, tão conhecida, e o cliente às vezes não sabe. Então não ria desse cliente, não desrespeite esse cliente, procure ajudá-lo. Cuidado com a pronúncia dos termos. Tá? A gente está falando isso desde o começo. Então, saber a pronúncia correta dos alimentos, das bebidas, do nome da própria empresa, do buffet que você trabalha, né? Então eu separei algumas palavras aqui, olha só. Rojo, né? Então, rojo. Rojo, gastronomia, rojo, buffet. Paella, então não é paella, né? Ou paeja, paella. Ramon, né? Ramon. Ramon é o presunto cru, não é isso? A gente chama de Ramon. Cabernet Sauvignon, o nome da uva tinta mais famosa no mundo, né? Cabernet Sauvignon. Não é Cabernet, não, é Cabernet Sauvignon. Chardonnay, uma outra uva bastante conhecida entre as brancas. Pinot Noir, não é Pinot Noir, escreve Pinot Noir, mas se fala Pinot Noir. Então procure conhecer aquilo que você está servindo. Procure anotar a forma como se pronuncia aquela palavra, para você não passar vergonha depois. Então é muito mais bonito, muito melhor você perguntar para o chefe do que cometer algumas gafes e falar errado para o seu convidado. Ou às vezes até pior, nem falar para ele, né? Que uva que é? Ah, não sei. Então a gente tem que conhecer isso. Ok? Bom, esse foi um pouquinho, né, esse foi um resumo aí do que é importante a gente ter com relação à comunicação, ao atendimento. Certamente tem vários outros detalhes. A gente vai se ver pessoalmente, a gente vai ter uma oportunidade de se encontrar para bater um papo, para pôr em prática alguns temas que a gente apresentou ao longo desse curso,
como servir bebidas, servir pratos, montagem de mesa e alguma dinâmica de atendimento também. E é a oportunidade que vocês vão ter para tirar alguma dúvida também. Caso você tenha alguma dúvida com relação a esse vídeo, escreve aí, pergunta para mim que eu estou à disposição para responder. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.